ligado aqui no canal Notícias da Bola RJ, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Soares e está começando mais um vídeo. Vamos falar da partida da Sul-Americana entre Audax Italiano e Vasco da Gama. O Vasco com o time reserva e Audax favorito? Será? Vamos ver o palpites aqui e a análise completa nesse vídeo, tá bom, galera? Então já deixa o like, compartilha com seus amigos do WhatsApp. É muito importante que mais pessoas consigam assistir esse conteúdo. Fala, tropa, tá chegando mais um jogo decisivo na Sul-Americana e olha só, Audax Italiano e Vasco promete muito, mas já adianta, o cenário é bem diferente do que muita gente esperava. O Vasco vai com o time alternativo, assim como a gente trouxe lá no Instagram. E o Audax vem com força máxima dentro de casa. Então vai ser um jogão, hein, galera? Fica até o final porque tem palpite, análise, tática, tudo que você precisa saber nesse vídeo, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos começar a falar do jogo. O Vasco enfrenta o Audax Italiano nesta quarta-feira, dia 6 de maio, no Chile, pela quarta rodada do Grupo G da Sul-Americana, galera. Lembrando que é um só que avança diretamente. A situação do grupo é aquela, né? O Vasco é líder com 4 pontos, é líder pelo saldo, a diferença de um gol de saldo. O Audax logo em segundo colocado com 4 pontos também, ou seja, quem vencer assume a liderança desse grupo isolada. Então é muito importante para o Vasco pelo menos pontuar fora de casa. E tem um detalhe também importante, galera. O Vasco não vai com o time principal, sabe? O Vasco não vai com o time principal. A situação do Vasco é o seguinte. Vou passar para vocês agora. O técnico Renato Gaúcho está suspenso. E quem comanda o time é o auxiliar Alexandre Mendes. Ele que vai comandar o time diante do Audax Italiano. Além disso, o Vasco vai repetir a estratégia de priorizar o Brasileirão. É uma coisa que o Renato Portaluppi vem fazendo. Um time cheio de jovens e reservas. A base está em peso nesse jogo. E, por fim, vamos lá. Zuccarello, Ramon Riquelme, Avelar, Felipe Gabriel. Passar mais nomes para você. Como outros, né, galera? Não preciso falar todos os nomes. E isso já aconteceu contra o Barracas Central e foi 0-0. Ou seja, é um Vasco menos entrosamento, com menos entrosamento e menos experiência. Então vai estar uma garotada muito nova. A situação do Audax eu vou trazer para você rapidamente. Já o Audax vive um cenário curioso. Vai mal lá no campeonato chileno, né? É o 13º colocado. Mas vai bem na Sul-Americana ali, ponto a ponto, disputando com o Vasco. O mais importante, todos já sabem, vai com o time titular, jogando em casa. Já venceu o Vasco em São Januário por 2-1. Então o retrospecto deles em relação ao Vasco, pelo menos, é melhor. Destaques para Franco Troiowski e Michael Vaduli. Únicos desfalques importantes será o Nicolas Aedo, lesionado. Confronto diretíssimo, vaga valendo pela oitavas. No primeiro jogo entre eles, o Vasco saiu na frente, teve jogador expulso, levou uma virada de 2-1 do Audax. Ninguém entendeu aquela partida, né? Ainda tem um detalhe, né? O Vasco terminou o jogo com 2 a menos naquela partida. Análise tática eu vou passar para vocês. É bem simples em relação à partida. O Audax Italiano joga no 3-4-1-2. Explora muito a transição rápida. É um time muito de transição. Ataca espaço nas costas da defesa. Então o Vasco tem que ficar atento quanto a isso. Já teve esse jogo. Ele é forte pelos lados com os alas também. E o time mais pronto e organizado para essa partida. Já o Vasco, né? Deve ir no 4-3-3. O time jovem. O time escalado aí com os jogadores da base. Pouco entrosamento. E o principal problema é a defesa pode sofrer com a intensidade do Audax. O meio-campo pode ficar em desvantagem numérica, porque às vezes pode deixar um buraco. Se não entrar ligado, pode sofrer, galera.
Então o Vasco precisa ir certo. Agora eu vou trazer para vocês prováveis escalação. O Audax vem com Arrumada, Reboledo, Ortiz, Pina, Matus, Matheus, Sandoval, Guardiado, Chivareano, Trojaski e Vaduli. Já o Vasco pode vir com Fusato, Avelar, Lucas Freitas, Breno, Piton, Ramon, Rick, Zucarelho, Andrei, Nuno Pereira, Felipe, Gabriel e Spinelli. Palpite, galera. Agora eu acho que a galera quer saber qual é o meu palpite. Será que eu solto o meu palpite aqui? O Audax vence ou empata pela escalação, provável placar 2-1 também. Então assim, eu quero que o Vasco vença, né, por ser do Rio, mais difícil. Mas atenção, se o Vasco segurar o começo, pode complicar o jogo. A gente vai chegando mais no final do vídeo, tá bom, galera? Deixa aqui qual o seu palpite para esse jogo, eu já deixei o meu. Comenta aqui, o Vasco surpreende ou vai dar pro Audax, como é que vai ser. Deixa o like, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante que mais pessoas, porque aqui no Notícia da Bola RJ é informação de verdade e sem enrolação, galera. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!